Seja mais esse momento, Senhor, de sermos alimentados, Senhor, por Tua palavra, por Tua bondade, por Tua voz, através desse Teu servo, Senhor, através desse homem de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu já emendei rezando Ave Maria, porque quem convive com o professor Felipe aqui um pouquinho, não tenho tanta convivência, mas sei que ele é um homem profundamente mariano, tem uma devoção toda especial à Nossa Senhora. Enquanto nós nos assentamos, vamos dizer: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mais uma vez, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos começar esse ano novo louvando o Senhor, a nossa esperança. A você que está em casa nos acompanhando, também ouvindo pela rádio Canção Nova, vocês que estão aqui no Rincão, desejo mais uma vez um feliz ano novo. Mas um feliz ano novo em Deus, na sua graça, na sua paz, no seu poder e na sua majestade. Nós queremos continuar essa reflexão deste tema que foi colocado para nós nesse acampamento de abertura do ano, alegres na esperança. Nós temos isso na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Se você puder pegar aí a sua Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Vamos deixar que a palavra de Deus incendeie a nossa alma. São Paulo diz: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei as necessidades dos fiéis, esmerai-vos na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, vivei em boa harmonia uns com os outros. Eu penso, meus irmãos, que esse trecho de São Paulo é um programa de vida para nós nesse ano que está começando. Todo ano que começa é um tempo de esperança, um tempo de vida nova. Muita gente coloca uma roupa branca. Alguns colocam por superstição, mas outros colocam com um sentido correto. Deixar para trás tudo que ficou feio, tudo que ficou sujo, tudo que estragou a minha vida. Quero começar uma vida limpa, uma vida nova. Não é? Tem sentido, desde que não seja superstição. E São Paulo coloca para nós aqui esta palavra muito bonita: sede alegres na esperança. Mas ele continua dizendo como é que a gente vai ser alegre na esperança. Ele já tinha dito lá na carta aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Na quinta-feira passada nós meditamos sobre isso. Alegrai-vos sempre no Senhor, ou seja, em Deus. Porque sem Deus não há esperança. Se a gente tem que ser alegre na esperança, tem que alegrar-se no Senhor, porque sem Deus não há esperança. O Papa Bento XVI escreveu uma encíclica sobre isso. Spes salvi. Spes salvi em latim quer dizer salvos pela esperança. E junto com esse versículo de Romanos 12, 2, o Papa chamou outros versículos para completar essa reflexão. E ele vai, por exemplo, lá
em Efésios 2:12, se você virar a tua Bíblia um pouquinho para frente aí, depois da carta aos Coríntios, né? Nós vamos encontrar aí também a carta aos Efésios 2:12, onde o apóstolo São Paulo diz assim: lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, sem direito da cidadania em Israel, alheios às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus neste mundo. São Paulo está falando para os Efésios, porque eles eram pagãos, eram gregos, não conheciam nem o judaísmo. São Paulo diz: nós éramos sem esperança, porque nós não tínhamos Deus, nós não tínhamos Cristo, mas agora nós temos esperança. O Papa lembra isso na sua encíclica: sem Deus não pode haver esperança, sem Cristo não pode haver esperança, porque Cristo é a nossa paz. Eu sou a luz do mundo, quem caminha comigo não anda nas trevas. Eu sou a luz do mundo. São Pedro disse bem claro lá nos Atos dos Apóstolos: não há outro nome que nos tenha sido dado para a nossa salvação, a não ser o nome de Jesus. Isto é a coisa mais importante, meus irmãos, para a gente começar esse ano. Não há salvação, não há alegria, não há paz, não há felicidade, se você não tiver Jesus como a luz da sua vida, o farol a iluminar o seu caminho. Logo que o Papa João Paulo II foi eleito, em 1978, logo ele escreveu uma encíclica, que ele chamou de Redemptor Hominis, Jesus Cristo, o Redentor do homem. E entre muitas coisas maravilhosas que o Papa disse nessa encíclica, ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci, desde que eu li a primeira vez. O Papa diz assim: aquele que não conhece Jesus Cristo, não se conhece, não sabe quem Ele é, não sabe a sua identidade, perdeu a identidade. Não é a carteirinha de identidade, não, é o sentido da sua própria vida. Porque o Papa diz assim: o homem sem Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido. O homem sem Jesus Cristo não sabe quem ele é. O Papa diz: permanece para si mesmo um mistério insondável, um enigma indecifrável. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe o que significa a vida, não sabe o que significa o mundo, não sabe o sentido do sofrimento, não sabe o sentido da morte, não sabe o sentido da vida eterna. Então ele vive nesse mundo assim, mais ou menos como um embriagado no meio da noite. Não tem rumo, não tem sentido. A sua vida começa num nada e termina num nada. E ele vive muitas vezes o desespero, ou vive se arrastando pela vida, assim como um verme que vegeta, mas que não vive, porque não tem meta, porque não tem rumo. Meus irmãos, quem já estudou um pouco de filosofia, sabe como é triste aquela filosofia terrível dos séculos 18, 19, também século 20, também do nosso século 21, dos filósofos da morte, dos filósofos ateus, dos filósofos muitas vezes existencialistas, como um Kierkegaard, um Feuerbach, um Schopenhauer, um Nietzsche,
que lançavam sobre o mundo a tristeza, lançavam sobre o mundo as trevas, lançavam sobre o mundo o desânimo, o desespero, o nada. Por quê? Porque não tinham Cristo. O seu Kierkegaard existencialista dizia o quê? A vida é um nada. A vida não tem sentido. Nós saímos de um nada e nós estamos caminhando para um nada. Por isso essa vida é um desespero. Nós temos que apenas suportar a tristeza dessa vida até que ela se acabe. Terrível, meus irmãos. Muitos foram lançados no desespero por causa dessas filosofias malditas. A filosofia do nada, do niilismo. Esses filósofos diziam: a vida é um fastio, a vida é um enjoo. Saímos de um nada e vamos voltar para um nada. Por quê? Porque não tinham esperança, porque não tinham Deus, porque não tinham Jesus Cristo. A dar a eles o sentido da vida, o sentido da esperança. Nós não somos um amontoado de carne e ossos que veio do nada, de um acaso cego, desnorteado, desorientado, que nos jogou nesse mundo para sofrer, para chorar e depois para morrer sem sentido. Não. A vida não é um absurdo, como queriam esses filósofos materialistas, ateus, existencialistas. E eu estou chamando muito a atenção, porque hoje, nas escolas, nas universidades, o seu filho está sendo doutrinado nesta filosofia de morte. Abra os olhos. É moda hoje ler Nietzsche, é moda ler Feuerbach, é moda ler Schopenhauer, é moda ler esses filósofos de morte que destruíram a vida, que arrancaram a esperança da vida, que arrancaram Deus dos corações das pessoas. Cuidado que o seu filho, na maioria das universidades, está sendo hoje doutrinado nesse niilismo. Niilismo quer dizer nesse nada, nesse vazio, nessa pregação maldita de que a vida é um absurdo, e que nós viemos do nada e que nós vamos voltar para o nada. Não, meus irmãos. Essas pessoas são assim por causa daquilo que o Papa disse: o homem sem Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um mistério inexplicável, um enigma insondável. Mas quem tem Jesus Cristo sabe que não é assim. Quem tem Jesus Cristo sabe que nós somos filhos amados de Deus. Como diz São Paulo na carta aos Efésios, Deus nos desejou muito antes da criação deste mundo. Deus me amou, Deus me queria. Deus queria que eu participasse não do absurdo da vida, mas daquilo que o Papa Paulo VI disse, do banquete da vida. Paulo VI se referia à vida como um banquete, onde Deus nos colocou. Não um banquete de iguarias, de comida, de bebida, de prazer, não. Mas um banquete de coisas humanas, espirituais. Um banquete das virtudes. Um banquete do amor, o banquete da caridade, o banquete da bondade. O banquete também de tudo aquilo que os nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem. Quem tem Cristo, meus irmãos, a vida não é um absurdo. A vida é um banquete. Porque Cristo dá a nós o sentido da vida. Quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus. Eu não sou um verme que vegeta nessa vida, jogado aqui nessa escuridão, pelo acaso cego, materialista,
que não é capaz de nada. Não! Eu sou um filho amado de Deus, tão amado de Deus que Deus desceu a esse mundo para me salvar numa cruz. Não há amor maior do que este. Não há. Nenhum de nós tem mais o direito de duvidar do amor de Deus, depois que Deus entregou o seu Filho à morte por cada um de nós. Duvidar hoje do amor de Deus seria blasfêmia. Um dia Jesus disse àquela freira Soror Consolata, aquela freira que um dia ele fazia revelações do seu sagrado coração. Um dia Jesus perguntou a Soror Consolata: Consolata, será que eu podia fazer alguma coisa a mais pela humanidade que eu não tenha feito? Se eu pudesse morrer 7 vezes, Consolata, 7 vezes eu teria morrido na cruz. E ainda alguns de nós ficam pedindo prova do amor de Deus. Meus irmãos, quando a gente encontra Deus, quando a gente encontra Jesus Cristo, a gente encontra todo o sentido da vida. E o Papa Bento XVI, ele começa a encíclica dele, a Spes Salvi, salvos pela esperança, narrando para nós a vida de uma escrava que se tornou santa, Santa Baquita. Foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Eu quero ler para vocês o que o próprio Papa escreveu na encíclica. O Papa diz assim: o exemplo de Santa Josefina Baquita, uma africana canonizada pelo Papa João Paulo II. Nasceu por volta de 1869 no Darfur, no Sudão, na África. Aos 9 anos de idade, foi raptada pelos traficantes de escravos, espancada barbaramente e vendida 5 vezes nos mercados do Sudão. Notem bem a história desta santa, meus irmãos. 9 anos de idade, foi sequestrada por aqueles que vendiam escravos. Ela era negra. E 5 vezes ela foi vendida como escrava nos mercados de escravos da África, no Sudão. Por último, acabou escrava a serviço da mãe e da esposa de um general, onde era diariamente seviciada, judiada, até ao sangue. Resultado disso mesmo foram as 144 cicatrizes que lhe ficaram por toda a vida. Vocês já pensaram? Essa menina foi sequestrada com 9 anos de idade, 5 vezes vendida como escrava. A última vez foi vendida a um escravo, a um general, para ser escrava da sua esposa, da sua mãe. E ali ela apanhava e era chicoteada quase que diariamente. Ela guardou no seu corpo 144 cicatrizes permanentes, narra o Papa Bento XVI. Finalmente, em 1882, foi comprada por um comerciante italiano para o cônsul Calixto Legnani, que ante a avançada dos madistas voltou para a Itália. Então, Baquita acabou por conhecer um patrão totalmente diferente. O Papa diz: Deus. Agora ela tinha esperança. Já não aquela pequena esperança de achar patrões menos cruéis, mas a grande esperança: eu sou definitivamente amada. E aconteça o que acontecer, eu sou esperada por este amor, por Deus. Assim a minha vida é boa.
Mediante o conhecimento dessa esperança, ela estava redimida, já não se sentia escrava, mas uma filha livre de Deus. Vejam que bonito, meus irmãos. Essa menina, essa moça, tinha tudo para ser a pessoa mais desgraçada deste mundo. Desgraçada quer dizer sem graça, desprovida de graça. Essa moça tinha tudo para ser uma rebelde, uma revoltada, uma frustrada. Com 9 anos foi sequestrada, 5 vezes vendida como escrava, ser viciada até ao sangue, de modo a carregar no seu corpo 144 cicatrizes permanentes. Até que um dia caiu na mão de um homem melhor e conheceu a Deus. Então ela conheceu a liberdade. Ela disse: a minha vida é bela, a minha vida é maravilhosa. E depois ela se tornou uma irmã de convento, e naquele convento se santificou. E lendo a história da vida dela, com mais detalhes, quando chegou no final da vida, ela narra uma coisa muito bonita. Ela disse: quando eu chegar diante de São Pedro, eu vou chegar com 2 malas bem cheias de boas obras. E eu vou dizer para São Pedro: São Pedro, pode abrir, porque eu vim para ficar. Eu vim para ficar. O Papa Bento XVI, ele toma o exemplo dessa santa moderna, porque é uma santa do século XIX. Ele toma essa santa dos nossos tempos para mostrar a nós o que é a esperança. Quando você tem Deus, quando você tem Cristo, nada destrói a sua esperança. Nem a escravidão, nem o sofrimento, nem as sevícias, nem a exploração, nada. E o Papa continua nos ensinando. Ele diz assim que essa esperança não é simplesmente uma esperança terrena, política, social. Não, ele diz assim, né? Ele diz assim na encíclica: Jesus não era um Espartacus. Espartacus foi aquele romano, ou aquele que queria libertar o seu povo do Império Romano e acabou crucificado, né? Jesus não era Espartaco, não era um guerreiro em luta por uma libertação política, como Barrabás ou Bar-Koba. Aquilo que Jesus, ele mesmo morto na cruz, tinha trazido era algo de novo, totalmente diferente. Era um encontro com o Senhor de todos os senhores, o encontro com o Deus vivo, e deste modo o encontro com uma esperança que era mais forte do que os sofrimentos da escravidão, e por isso mesmo transformava a partir de dentro a vida e o mundo. O Papa mostra nessa encíclica que a esperança não é algo que vem de fora transformar o homem e o mundo. Não, é algo que vem de dentro, para transformar primeiro o homem e em seguida transformar o mundo. E aqui o Papa dá o exemplo daquele escravo para o qual São Paulo escreveu para o seu patrão. O Papa cita a carta de São Paulo a Filémon. E ele coloca essa passagem: talvez ele se tenha apartado de ti por algum tempo. Ele está falando do escravo Onésimo, que era escravo de Filémon, e que fugiu de Filémon e foi viver com São Paulo. São Paulo devolveu para Filémon e mandou a carta para Filémon. É a carta que está aqui na Bíblia. E nessa carta São Paulo diz para Filémon: talvez ele se tenha apartado de ti por algum tempo, para que tu o recobrasse para sempre, não já como escravo, mas em vez de escravo, como irmão
muito amado. Vejam, meus irmãos, então, o Cristo, o Evangelho, transformou o patrão e o escravo em irmãos livres em Cristo Jesus. A transformação vem de dentro. São Paulo, nós todos, eu penso, já lemos a carta de São Paulo aqui a Filémon. São Paulo diz: eu o entrego como um filho muito amado, não como um escravo que deve te servir com o medo do chicote. Não, mas ele vai continuar te servindo, mas por amor a Cristo, a um irmão. Porque naquele tempo a escravidão era normal, não havia clima social ainda moral propício para se eliminar a escravidão. Mas Onésimo já não era mais escravo de Filémon. Onésimo era agora um irmão no Senhor. Veja como Cristo muda a vida, muda o coração. E o Papa continua dizendo que Cristo é a nova estrela. Hoje nós estamos celebrando, meus irmãos, a Epifania. A Epifania é a manifestação de Deus, é a festa dos Reis Magos. Logo depois do Natal, a igreja celebra a Sagrada Família, e depois da Sagrada Família a igreja celebra a festa dos Reis Magos. É muito interessante a gente ligar a festa dos Reis Magos com esse sentido da nossa reflexão da esperança, de ser alegres na esperança, de ter um rumo na esperança, de ter alegria e de ter paz na esperança. Eu queria meditar um pouquinho com vocês sobre isso. Cristo, em primeiro lugar, ele se manifestou aos judeus, na pessoa dos pastores de Belém. Quando a gente vai à Terra Santa, nas peregrinações, tem lá ainda o campo dos pastores em Belém. Existem lá ainda aquelas grutas, que hoje são celebradas missas. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa aconchegante. Grutas naturais de pedra, onde os pastores se abrigavam ali, naquelas noites frias de dezembro. Mas numa daquelas noites frias de dezembro, os pastores viram os anjos cantando: Glória in excelsis Deo, glória a Deus no mais alto dos céus. Nasceu para vocês o Salvador. Vão a Belém e vocês vão encontrar o menino que nasceu, o Salvador que nasceu. E assim Jesus se manifestava ao seu povo em primeiro lugar, porque Jesus era judeu, e Deus escolheu o povo judeu para, através deles, o Salvador chegar ao mundo e depois levar a salvação ao mundo inteiro. É significativo que Jesus tenha aparecido aos pastores. Por que Jesus não apareceu aos doutores da lei, aos fariseus, aos anciãos judeus? Não, ele foi aparecer aos pastores. Porque os pastores cuidam das ovelhas. E Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Por isso ele apareceu aos pastores. É um sinal. Quem ele era? O pastor. O pastor que veio para apacentar todas as ovelhas do mundo, não apenas as ovelhas do judaísmo. E os pastores foram a Belém e adoraram o menino. Na missa da leitura de hoje nós vamos ver, os pastores adoraram o menino. Depois os magos adoraram o menino. Então a primeira coisa que um pastor de almas precisa aprender é que ele precisa adorar esse menino, adorar a Deus, como nós acabamos de fazer aqui. Antes dessa pregação, nós estávamos adorando o verdadeiro pastor. Se a gente não adorar o pastor,
a gente não será um pastor verdadeiro. Quem nos faz pastores, pastor como mãe, pastor como pai, pastor como professor, pastor como padre, pastor como bispo, pastor como papa, quem nos faz pastores de almas é o verdadeiro pastor de Belém, da gruta de Belém. Então o pastor precisa aprender a adorar o verdadeiro pastor. E depois de alguns dias chegam os magos, essas figuras misteriosas que São Mateus chama de magos. Magos não no sentido de que faziam magias negras ou magias brancas, não. Mas magos no sentido de sábios. Sábios que sabiam ler os céus. Porque vocês sabem que naquele tempo não havia ainda a bússola. E os navegantes no deserto ou no mar se orientavam pelas estrelas. A gente sabe que as estrelas nos guiam. O Cruzeiro do Sul aponta para nós direitinho, norte e sul, leste e oeste. Então os navegadores se guiavam pelas estrelas e eles eram magos, eram peritos nisso. Só que esses reis enigmáticos, que parecem ter vindo da Pérsia. E por que a gente acha que veio da Pérsia? Porque quando os persas, mais ou menos no século VII, dominaram a Terra Santa, quando eles chegaram diante da Basílica da Natividade de Belém, onde Jesus nasceu, eles não destruíram a Basílica de Belém. Eles não eram cristãos. Eles já tinham destruído tudo que não era da crença deles. Mas quando chegaram diante da Basílica da Natividade de Belém, não destruíram. Por quê? Porque no alto da Basílica estavam desenhados os reis magos. Os 3 reis magos. E eles estavam vestidos com roupas persas. Roupas de pessoas persas. Então os persas chegaram. E quando identificaram aqueles magos pintados na Basílica da Natividade, não destruíram a Basílica. Que coisa bonita. Deus protegeu a Basílica da Natividade, que está lá até hoje, do século IV, criada por Santa Helena. Misteriosamente Deus impediu que a Basílica da sua Natividade, a Basílica onde ele nasceu, porque ali embaixo da Basílica está a gruta de Belém, aquela gruta onde nós descemos para beijar aquela manjedoura. Deus protegeu essa Basílica pela figura dos magos, esses reis misteriosos. Alguns chegam a dar nome a eles, nós não sabemos se esses nomes são verdadeiros, Gaspar, Belchior, Baltazar, não sabemos se é verdade. Não importa, não importa. O que é que importa em tudo isso? Importa este sinal. Que sinal é esse? Eram pagãos, não eram judeus, como os pastores, eram pagãos, vieram do Oriente, um Oriente que não era cristão, um Oriente que não era judeu, mas que já conhecia a Bíblia. Por quê? Porque vocês sabem que por causa da diáspora judaica, desde os anos 70 a.C., os judeus foram sendo expulsos da Terra Santa, porque no ano 70 o imperador romano Pompeu invadiu a Terra Santa e fez a Palestina uma nação romana. Depois, no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito, general Tito, destruiu a Terra Santa, destruiu o templo, e os judeus foram sendo banidos desde sempre, muito antes de Cristo. Consequentemente, os judeus se espalharam pelo mundo, abriram sinagogas no mundo inteiro. Por isso, muita gente lá no Oriente, na Pérsia, já conhecia o judaísmo e já esperavam o Salvador dos judeus, que deveria ser o Salvador do mundo. Por isso os magos então vieram a Jerusalém. E como eles eram reis, foram recebidos pelo rei Herodes. O Herodes pai, não o Herodes filho.
aquele que mandou degolar João Batista. Não, mas o Herodes pai, o chamado Herodes o Grande. E eles chegaram para Herodes e disseram: onde é que está o rei dos judeus? Nós viemos adorar o rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela brilhar no Oriente. E essa estrela nos trouxe para cá. Que estrela maravilhosa, meus irmãos. Que estrela enigmática essa estrela. Os astrônomos de todos os tempos tentaram decifrar que estrela foi essa. Ainda hoje, no século XX, os astrônomos, usando os super telescópios, querem saber que estrela foi essa, mas nenhum deles encontra essa estrela. Não foi um cometa, porque não era tempo de cometa. Não foi uma estrela cadente, porque uma estrela cadente não podia ter feito o movimento que a estrela de Belém fez. Não era uma supernova que explodiu. Ninguém acha explicação para essa estrela. Essa estrela também foi um mistério. Essa estrela que guiou os magos. Primeiro até Jerusalém. E ali, Herodes ficou assombrado. Porque disseram para Herodes: nasceu o rei dos judeus, e nós viemos adorá-lo. Aonde está? E ninguém sabia. Eu fico pensando comigo, sabe, gente? Esses magos devem ter ficado decepcionados. Que coisa de louco! Nós que não somos judeus, saímos lá da Pérsia, lá do Oriente, para adorar o Deus dos judeus, chegamos aqui e ninguém sabe de nada. Eu acho que nós erramos. Eu acho que nós estamos ficando loucos. Vamos juntar os nossos dromedários, os nossos camelos, o nosso ouro, o nosso incenso, a nossa mirra, vamos voltar. Porque ninguém aqui sabe de nada, nem Jerusalém, que é a terra do grande rei, não sabe de nada. Nós erramos. Mas aí a estrela brilhou de novo. A estrela apareceu de novo. E aí eles ficaram sabendo que o Messias devia nascer em Belém. Porque Herodes chamou os doutores da lei e disse: onde é que deve nascer o Messias? Está escrito no profeta: tu, Belém, terra de Judá, a menor de todas as cidadezinhas de Judá, é ali que vai nascer o Salvador. Então os magos disseram: vamos tocar para Belém. E a estrela apareceu e foi guiando. É a estrela da esperança, que não deixa a gente desanimar quando tudo parece que perdeu o sentido. Meus irmãos, na nossa vida também é assim. De vez em quando eu recebo algum e-mail, porque eu recebo muitos e-mails. E de vez em quando eu recebo um e-mail de pessoa desesperada, dizendo assim: eu já tentei me matar, eu vou me matar, eu já tive até na igreja, eu até já fui batizado. Esses dias eu recebi um dizendo que já foi até pregador na renovação carismática, mas agora está desesperado. A vida para ele não tem mais sentido, quer se matar. Esses e-mails eu respondo com mais cuidado, com mais insistência. Isso acontece na nossa vida de vez em quando. Mesmo para nós que temos fé, mesmo para nós que temos esperança, de repente aparece uma nuvem negra que tapa o sol e parece que o sol não existe mais. Existe, meus irmãos. O sol está atrás das nuvens. Mesmo num dia de tempestade. Quem já pôde voar várias vezes, quem já pôde pegar um avião várias vezes, você vê que coisa extraordinária às vezes acontece. Às vezes você levanta voo numa tempestade, e depois que o avião fura as nuvens, você vê o sol brilhando. Daqui para baixo está chovendo, das nuvens para cima o sol está brilhando. O binóculo, meus irmãos, que faz você enxergar o sol através da nuvem negra, é o sol da esperança, é o sol da fé.
Por isso que o Papa coloca aqui o exemplo de Santa Baquita. Se essa mulher não tivesse esperança, se essa mulher não tivesse Deus, a vida para ela seria uma desgraça. Mas essa mulher se tornou santa. Nenhum de nós pode desanimar. Nenhum de nós tem o direito de desanimar. Porque a beleza da vida supera todas as suas dores. Não esqueça isso. A beleza da vida, a grandeza de quem você é, um filho amado de Deus, imagem e semelhança de Deus, supera todas as dores. Como Baquita superou todas as suas dores. E os magos foram para Belém. E a estrela pousou sobre aquela casa onde estava Jesus, Maria e José. E eles adoraram o menino. Entregaram ouro, incenso e mirra. Por que ouro, incenso e mirra? 3 sinais maravilhosos. O ouro se dava para o rei. O incenso se queimava para Deus. E a mirra se usava para embalsamar os mortos. Era um sinal de quem era aquele menino. Aquele menino recebia o ouro como rei, porque ele é o rei dos reis. Ele recebia o incenso de Deus, porque ele é o Deus verdadeiro, feito homem. E ele recebia aquela mirra, porque ele era também o Cordeiro de Deus, que um dia seria imolado, e depois sepultado, embalsamado em mirra, para tirar os nossos pecados. Que coisa extraordinária, meus irmãos, esta festa dos Reis Magos. Quantos sinais! Mas sinais que só consegue ler quem tem fé. Só consegue ler quem tem esperança. Do contrário, não consegue ler. E o Papa continua, meus irmãos, nos ensinando. Ele cita, na sua encíclica, um grande santo da igreja do século IV, São Gregório Nazianzeno, era da cidade de Nazianzo, lá perto de Constantinopla, doutor da igreja. O Papa cita São Gregório Nazianzeno, que dizia assim: diz ele que no momento em que os magos, guiados pela estrela, adoraram Cristo, o novo rei, deu-se por encerrada toda a astrologia, pois agora as estrelas giram segundo a órbita determinada por Cristo. Vocês sabem que naquele tempo acreditavam na astrologia. Os babilônios, os caldeus, os persas, pensavam que os deuses moravam nos astros. Alguns até pensavam que os astros eram deuses. Por isso acreditavam que os astros conduziam a vida das pessoas, como hoje ainda muita gente, infelizmente, acredita nessa tristeza, nesse vazio. A gente sabe que astro não é Deus, coisa nenhuma. Os astros ou são montes de pedras como a lua, ou são um monte de gases, nada mais. Deuses, coisa nenhuma. Mas o povo acreditava na astrologia. Então, São Gregório Nazianzeno diz: acabou a astrologia quando a estrela guiou os magos. Cristo é a nova estrela. Agora todos os astros giram em torno dessa estrela que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a grande estrela. Eu quero, gente, eu estou insistindo bastante nessa tecla, porque nós assistimos no final do ano, na época do Natal, cenas muito tristes no mundo, tentando descaracterizar o Natal, tentando apagar o Natal da história da humanidade. Na Inglaterra, por exemplo, não querem mais celebrar o Natal, querem celebrar a festa das luzes. Não é mais festa de Natal, é festa das luzes.
Vamos continuar com o comércio vendendo, vamos continuar acendendo todas as luzes, mas não nada a ver com Cristo, nada a ver com o Natal. É a festa das luzes. Natal já era. Como se a luz do Natal não fosse o Cristo. Ficaram com a luz, mas jogaram fora o significado da luz. O Cristo. Isso dói muito mais no coração da gente. Porque eu estou falando da Inglaterra, não estou falando de um país árabe que não é cristão. Eu estou falando de um país que nasceu nas mãos da igreja. Nasceu cristão nas mãos de um São Patrício. Nasceu cristão nas mãos de um São Columbano. Nasceu cristão na mão do Santo Agostinho de Cantuária. Uma nação que nasceu cristão. Uma nação que deu tantos mártires para a igreja, como São Tomás Moros, como São John Becker. Essa nação hoje expulsa Jesus. Mas não é só a Inglaterra, não. Nos Estados Unidos. Quem já fez uma viagem ali na região de Boston, de Nova York para New Jersey, você passa numa ponte que separa o estado de Nova York do estado de New Jersey, uma ponte sobre o rio, uma ponte gigantesca como essa cobertura aqui, desse centro de evangelização. O que colocaram em tamanho gigantesco lá às vésperas do Natal? Colocaram o presépio, esse presépio bonito que nós fazemos, a choupaninha, Jesus, José, Maria, só que escreveram do lado em letras garrafais: You know, it's a might. Você sabe, isto é um mito. Você sabe, isso é uma mentira. Isso é uma falsidade. Cristo não existe Natal, não existe nada disso. No coração de Nova York, no coração dos Estados Unidos. Graças a Deus, os católicos colocaram do outro lado da ponte o mesmo presépio, do mesmo tamanho, e escreveram também em letras garrafais: You know, it is real. Você sabe, isto é verdade, isto é real. De um lado da ponte se queria apagar Jesus da história, mas do outro lado da ponte os cristãos recolocaram o Cristo na história. Meus irmãos, hoje é uma guerra sobre isso. E São Pedro diz para nós assim, e o Papa lembra aqui na sua encíclica, aquela citação de São Pedro, 1 Pedro 3,15: Estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da sua esperança. 1 Pedro 3,15. Você está preparado para dizer aos outros qual é a razão da sua esperança? Você está preparado para dizer para o teu filho universitário que Jesus não é um mito, que Jesus é uma realidade? Porque vão dizer para o teu filho, depois que o teu filho fizer a primeira comunhão, depois que o teu filho fizer a crisma, depois que o teu filho for para o colegial, for para a universidade, lá vão dizer para o teu filho: Jesus é um mito, o cristianismo é uma crendice. E você está preparado para dizer para o seu filho, para o seu vizinho, para os amigos do seu filho, que Jesus não é um mito, que Jesus é o único Salvador, o único que é capaz de dar sentido à nossa vida? Meus irmãos, esse é o desafio que nós temos hoje pela frente. A perseguição que hoje a igreja sofre é terrível no mundo inteiro, a gente sabe. As fontes de notícias estão dizendo, e as próprias fontes de notícia do Vaticano, a Rádio Vaticano, o próprio Vaticano está dizendo, que hoje
o grupo religioso mais perseguido no mundo são os cristãos. São cerca de 200 milhões de cristãos hoje perseguidos, martirizados, especialmente nos países islâmicos. Arábia Saudita, Egito, Indonésia, Irã, Iraque, Bagdá e Companhia Limitada. No dia do Natal, na igreja cristã copta no Egito, explodiram um carro-bomba lá dentro e mataram 23 cristãos no dia do Natal na igreja copta do Egito. E os cristãos estão sendo mortos no mundo inteiro. Por quê? Porque Jesus Cristo é sinal de contradição. Não foi o que o profeta Simeão disse para Maria? E a você, uma espada vai atravessar teu coração, para que sejam revelados os segredos dos corações, porque esse menino é colocado como um sinal de contradição. Não nos iludamos, meus irmãos, não nos iludamos. Cristo é sinal de contradição. Esse menino que nasceu, ele veio para dizer não. Contradição quer dizer o quê? Dizer contra, dizer não. Por isso que ele é odiado. Por isso o cristianismo é odiado. Por isso os cristãos são odiados. Porque o cristão diz não. Não a quem? Não ao pecado. Não ao aborto. Não à eutanásia. Não à camisinha. Não à pornografia. Não à prostituição. Não a tudo aquilo que não é de Deus. Não a um casamento que não é casamento. Não a uma família que não é família, que é caricatura de família. Quem já estudou um pouco da história da igreja sabe que lá no século XVIII, século XIX, aqueles inimigos do cristianismo, os chamados racionalistas, ou iluministas, ou positivistas, em cada nação recebia um nome, ou regalistas. Nós encontramos, por exemplo, entre eles um Voltaire, francês, que era inimigo visceral da igreja, odiava a igreja, porque ele dizia que a igreja era a intolerante. Nós temos que acabar com essa intolerante, essa igreja que não aceita o que nós queremos aceitar. Ainda hoje também, meus irmãos. Os tempos se passaram, mas muita gente ainda olha para a igreja e diz que temos que calar a voz dessa igreja intolerante. Quando Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI, sequestrou o Papa Pio VI no Vaticano. Napoleão Bonaparte. Era no tempo de Lutero, era no tempo de Voltaire. Então Voltaire disse: é o último Papa da história da igreja. Graças a Deus vai acabar a igreja. Esse vai ser o último Papa da história da igreja. É pena que ele não viveu para ver que depois de Pio VI veio Pio VII, Pio VIII, Pio IX, Pio X, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Bento XVI, Bento XV, e veio uma multidão de papas. Mas eles não desistem. Os inimigos da fé católica não desistem. Eles continuam querendo sufocar a nossa fé. E eu dizia a vocês que a perseguição é grande. Mas pior do que a perseguição das armas, pior do que a perseguição do sangue, meus irmãos, porque a igreja não tem medo de derramar sangue. A igreja não tem medo de derramar sangue. Nunca teve medo de derramar sangue. A igreja vem derramando seu sangue faz 20 séculos. Desde o tempo do Império Romano, onde mais de 160 mil mártires foram
mortos. Desde o tempo, não sei, de Hitler, do tempo de Stalin, do tempo de Lenin, do tempo da Revolução Espanhola, do tempo da Revolução Mexicana, a igreja derramou muito sangue de mártir. E não sei se vocês sabem, no século XX, só no século XX, houve mais mártires do que nos outros 19 séculos anteriores. Não pense que os mártires acabaram não, viu? Se você somar todos os mártires dos 19 primeiros séculos, o número de mártires do século XX supera, só o século XX supera, só os mártires do comunismo, só os mártires do nazismo, da Revolução Espanhola, da Revolução Mexicana do século XX, só esses mártires superam em número todos os mártires dos séculos anteriores. Mas tem uma perseguição pior do que essa. É a perseguição, meus irmãos, da cultura, da mentalidade. É a perseguição sorrateira, que pega teu filho e transforma teu filho na universidade, de um cristão que você fez ele na sua casa, depois transforma teu filho num ateu. Essa é a pior perseguição. Sangra o meu coração quando de vez em quando eu recebo a carta de um pai, como eu já recebi várias vezes, dizendo: meu filho saiu de casa cristão, foi para a universidade cristão, e meu filho hoje é ateu. E meu filho vem dizer para mim que a igreja é uma assassina, que a igreja só fez o que não presta, que a igreja só destruiu o mundo, que o cristianismo é uma farsa, que Cristo é um mito. Porque, como disse o Papa João Paulo II, os falsos profetas é que tiveram vez no século XX. Os falsos profetas. Então nós temos que estar preparados, meus irmãos, para dizer aos outros qual é a razão da nossa fé. Nós temos que estudar um pouco dessa história. Temos que debruçar sobre isso. Temos que mostrar aos nossos filhos que Cristo de fato existiu. A história prova que o Cristo existiu. Os documentos históricos provam que o Cristo existiu. Temos que saber provar para eles que Cristo é Deus. E que é o único fundador de uma religião que é Deus. Uma vez eu estava fazendo uma pregação num colégio. As irmãs pediram que eu fizesse uma pregação para as crianças, em preparação da Páscoa. E eu estava falando da Páscoa. Um garoto levantou, de 12, 13 anos, e disse assim para mim: professor, por que eu tenho que ser católico? Por que eu não posso ser budista, hinduísta, shintoísta e etc? Eu falei para ele o seguinte: olha, meus irmãos, eu tive que mudar minha palestra de 180 graus. Eu tive que esquecer tudo que eu tinha preparado, porque eu não podia deixar aquele menino sem essa resposta. E todos aqueles sem essa resposta. Então eu disse a ele: olha, eu não vou dizer a você por que eu não sou hinduísta, budista, shintoísta, Hare Krishna e companhia. Eu vou simplesmente dizer a você por que eu sou católico. Porque eu respeito todas as religiões. Tenho amigo de outras religiões, e nós precisamos respeitar e não discriminar as pessoas por causa da sua fé. Mas eu não vou dizer por que eu não sou, eu vou dizer por que eu sou. E aí eu perguntei a ele: escuta, mostra para mim o fundador de alguma religião, de alguma igreja que era Deus. Porque Cristo provou para mim que Ele era Deus. Se você trouxer para mim o fundador de alguma religião que é Deus, eu vou seguir com você, porque Deus é Deus. Aí ele disse: não tem. Mas como é que o senhor sabe que Jesus era Deus?
Eu tive que esquecer a minha palestra mesmo. Eu disse que quem prova que Jesus era Deus são os evangelhos. Aqui tem mais de 40 milagres que ele fez. Será que quem anda sobre as águas sem afundar é um homem simplesmente? Será que quem ressuscita mortos é simplesmente homem? Será que quem multiplica pães, transforma água em vinho, será que é simplesmente homem? Não, é Deus. Está aqui provado que ele é Deus. Aí o garoto me faz outra pergunta: mas como é que o senhor prova que o evangelho é autêntico? Não é uma mentira, não é uma farsa, não foi inventado pelos homens. Eu digo: você me deu mais uma boa oportunidade para eu te ensinar. Você já ouviu falar de Renan, de Harnack, de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, de Montesquieu, daqueles racionalistas que fizeram a Revolução Francesa, aqueles racionalistas cujo Deus era a razão, que entronizaram a deusa da razão na Catedral de Notre-Dame de Paris, lá do século XVIII? Você já ouviu falar? Não vi falar não. Então, por favor, você estude. Porque esses racionalistas, inimigos viscerais da igreja, os chamados enciclopedistas, D'Alembert, Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc., quiseram mostrar para o mundo que o evangelho era uma farsa, que os evangelhos eram uma mentira da igreja. Então, usando a mais refinada análise crítica racionalista, pegaram os 4 evangelhos e fizeram comparações e deduções e induções e análises para tentar para o mundo cientificamente que os evangelhos eram uma farsa. E o que eles conseguiram? Eles conseguiram provar para o mundo que os evangelhos são autênticos, são uma verdadeira obra de arte, que os evangelhos são inatacáveis sob o ponto de vista literário, que aqui não tem farsa, aqui não tem. Aí o seu Harnack, racionalista alemão, foi obrigado a escrever que nós trabalhamos 50 anos para destruir os evangelhos, e o que nós conseguimos foi construir um pedestal para a igreja colocá-lo em cima. Meus irmãos, Cristo não é um mito, Cristo não é uma farsa, Cristo é a verdadeira luz do mundo. Amém. Pode aplaudir forte, porque graças a Deus nós temos homens de Deus assim para nos direcionar, para falar da voz da igreja, para nos dar tanto conteúdo concreto, sólido da nossa igreja, da nossa